Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, mais um webinar da Spring sobre tecnologia. O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho de MDM, mais especificamente sobre as funcionalidades de GeoFence e TimeFence. São duas funcionalidades que têm ajudado muito os nossos clientes. Então, a ideia aqui é passar um pouco do que é a GeoFence, do que é a TimeFence e o que isso pode trazer de benefício para os clientes, para você, cliente, e também alguns cases que a gente tem, algumas aplicações que a gente utiliza a TimeFence e GeoFence, ok? Eu sou o Marcelo Furlan, sou gerente comercial da Spring Smart Solution. A Spring é uma empresa que está no mercado há 25 anos, fazendo gestão de telecom e solução de MDM, e atendemos hoje mais de 140 clientes, grandes clientes como Kimberly-Clark, como Red Bull, como DHL, Gerdau, Oi, Grupo Edson Queiroz, muitos outros grandes empresas. E estou aqui com o Igor. O Igor é coordenador de Service Desk do parceiro nosso de MDM, a Ormobo, e ele que vai nos ajudar aqui a explicar um pouquinho sobre TimeFence, sobre GeoFence. A gente vai explorar um pouquinho também, né, Igor, algumas novidades que estão para chegar no MDM da Ormobo. A Spring, nós somos parceiros há mais de 5 anos da Ormobo e temos vários clientes aí, várias soluções rodando no mercado, ok? Eu acho que vou começar aqui já. O Igor, você quer falar? Você quer se apresentar um pouquinho? Claro, me apresento sim. Bom, muito bom dia, pessoal. O meu nome é Igor, eu sou coordenador de Service Desk aqui da Ormobo. Eu trabalho aqui auxiliando, né, principalmente os nossos clientes com dúvidas que eles têm referente à plataforma. Também a gente faz apresentações para os clientes, também configuramos o ambiente deles aí em reuniões, né, sempre online. E a Ormobo, ela é uma empresa de MDM, que é o gerenciamento de dispositivos móveis, né? E hoje a gente está no mercado há mais ou menos 7 anos. Também atendemos grandes clientes, né, como, por exemplo, a IGEA, que é um cliente também da Spring, né? E nós estamos no mercado, como eu disse, há 7 anos, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí da TimeFence, né? O que a gente consegue com a TimeFence, quais são as possibilidades, o que ela ajuda aí no gerenciamento dos dispositivos, tá? Tanto a TimeFence como a GeoFence, e um dos diferenciais do Ormobo, né, com relação aos nossos concorrentes, que é também a Wi-Fi Fence, que é uma outra cerca que nós podemos incluir nos dispositivos aí, e a gente vai ver um pouquinho aí no detalhe sobre cada uma delas. Bom, ok, Igor, muito obrigado. Só relembrando, né, Igor, a Ormobo é uma empresa que ela começou com o conceito de MDM, e hoje ela já é considerada uma empresa de UEM, Exato. porque desde o ano passado a Ormobo já faz também gestão em plataforma Windows, desktops, notebooks, servidores. Então isso é muito importante porque hoje com a solução da Ormobo a gente já consegue fazer gestão não só de smartphone, mas também de dispositivos móveis, mas também de desktops e notebooks, que é um mercado bastante relevante no que a gente tem aí, ok? Outro ponto também que eu só gostaria de salientar da Ormobo é uma ferramenta hoje que é Android Recommended, é uma solução, poucas soluções no mercado têm esse selo de Recommended, e eles possuem aqui no Brasil, é uma empresa nacional, e a solução hoje tem mais de 120 funcionalidades. A gente vai focar aqui em TimeFence e GeoFence, mas a ideia é que a gente faça outros webinars passando por cada funcionalidade, né? Então, temos aí acesso remoto, temos distribuições de aplicativo, temos uma camada de segurança, tem versão que já vem com antivírus embutido, então aí você tem uma gama de funcionalidades. Mas vamos focar aqui no nosso objetivo, que é falar um pouquinho de GeoFence, TimeFence, Wi-Fi Fence. Igor, explica para a gente um pouquinho o que é a GeoFence e como a gente pode aplicar. Eu também depois vou falar com alguns cases de alguns clientes que a gente tem aí. Fala um pouquinho para a gente da funcionalidade GeoFence. Claro, com certeza. Bom,
Fala um pouquinho sobre o avanço dessa tecnologia, né? Comparado com algum tempo atrás, né? Que antes a gente fazia ali um check-in manual, né? Fazer uma ligação, um relatório em papel, falando onde que estava, né? O que estava fazendo, o que estava entregando, né? E agora a gente tem essa automação, um rastreamento em tempo real, né? Um sistema inteligente, onde eu consigo saber onde que o colaborador está, onde que ele está fazendo a entrega, onde que os meus equipamentos estão ali no momento, né? Então, a utilização do GPS dentro da plataforma, ele traz bastante visibilidade. Né? Então, a gente consegue ter um monitoramento em tempo real de todos os dispositivos. E a Geofence, também a TimeFence, o Wi-Fi Fence, elas automatizam totalmente essa parte de localização, horário de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa específica com uma filial onde eu vou ter os meus equipamentos de trabalho. Esses equipamentos não devem sair dali. Se eles saírem dali, eu quero ser notificado. Então, eu crio ali uma geofence, uma cerca geográfica. Para a gente trazer ali um exemplo prático, né? Vamos supor que você tem uma fazenda e tem algumas cabeças de gado ali. Você não vai simplesmente deixar tudo no pasto. Você vai criar uma cerca, você vai trazer uma cerca, você vai trazer tecnologias para te ajudar ali, como uma câmera inteligente para monitorar se os animais estão saindo ali da localização e tudo mais. Então, por que a gente não vai ter isso nos nossos dispositivos móveis, né? Equipamentos que são equipamentos inteligentes? Isso também gera prejuízo. Se eu não tiver a localização dos meus dispositivos, se eu perder esses equipamentos e não conseguir encontrar, eu vou ter um prejuízo. Seja ele um prejuízo pequeno ou um prejuízo muito grande, é um prejuízo de qualquer forma, ninguém quer perder dinheiro. Então, a Geofence, ela traz essa facilidade. Você consegue ter ali todos os seus dispositivos em tempo real. Pode ter alertas específicos informando que esse dispositivo deixou a área de atuação. Para você ter uma ideia, Furlan, em um CD, né, um centro de distribuição desses mais tecnológicos, por exemplo, a média do valor dos coletores de dados que são utilizados ali dentro é de 6 a 10 mil reais cada dispositivo. E durante um ano, 1 em cada 3 dispositivos é perdido. Ele cria perninha e some do centro de distribuição. Isso se a gente pegar ali um centro de distribuição com 100 dispositivos, pode ser ali um prejuízo de mais de 300 mil reais no ano. A gente pegar 1.000 dispositivos é um prejuízo milionário. Então, realmente, é muito interessante que a gente utilize essas ferramentas, né, para não ter esse tipo de prejuízo. Porque eu consigo ter em tempo real onde estão os meus dispositivos e caso ele deixe aí a localização, eu tenho um alerta. O dispositivo X deixou ali a área que ele deveria estar e eu consigo ver no GPS dele que ele está parado lá em São Paulo, a quase 400 quilômetros daqui de Ribeirão, na rua X, no número Y. Então eu consigo saber, esse equipamento ele saiu com um caminhão que ia fazer a entrega, foi esquecido num pallet, por exemplo. Então eu vou lá, aviso o motorista que assim que ele chegar, ele tem que pegar aquele equipamento e me trazer de volta. Então, aí você já economizou aí pelo menos 10 mil reais aí num único dispositivo e um único alerta que a plataforma gera, né? Isso é importante, né, Igor? Hoje a gente teve uma evolução tecnológica nos smartphones, nos equipamentos em si de dispositivos móveis, mas também tivemos um aumento de custo, de valor, né? Então, hoje, é o que você comentou, você tem aparelhos aí, faixa de 2, 3 mil reais. E você tem equipe em campos com 3 mil clientes. Nós temos um cliente que ele tem 1.500 operadores de trade marketing. E como você controlar esses aparelhos é importante saber. Infelizmente, a gente tem um índice de roubo muito alto em grandes cidades. Então, o Geofence também tem ajudado a gente, alguns clientes, até localizar equipamentos. Nós tivemos um case que um aparelho foi roubado e a gente encontrou pelo Geofence, a gente conseguiu encontrar o aparelho. Então, é importante esses pontos aí de ver, né, onde está esse aparelho, como foi, para onde foi, é muito importante. Sim. Muito bom. Inclusive, recentemente a gente teve alguns casos, não foi apenas um caso, né, de pessoas que provavelmente roubaram o equipamento ou adquiriram equipamentos roubados, que eles foram bloqueados pela Geofence, né, ou até mesmo por um bloqueio enviado ali. E aí essa pessoa entrou em contato direto com o nosso suporte.
para informar que estava com o dispositivo foi roubado. E a gente conseguiu auxiliar o nosso cliente a encontrar esse equipamento, né? Então, assim, evitar um prejuízo de forma muito simples, né? São poucas configurações para você ter todo esse retorno, todo esse benefício. E não só o valor do aparelho, né, Igor? Acho que é importante lembrar também que hoje, com a LGPD, os dados que estão no aparelho, né? O fato de você encontrar esse aparelho, de ter tranquilidade que esses dados não vão ser vazados, é muito importante. Porque hoje a gente sabe que a LGPD hoje tem um problema aí, se vazar esses dados dos aparelhos, e a maioria de pessoas que estão em campo, geralmente eles têm um banco de dados muito importante ali, de dados pessoais, não só o valor mercadológico do aparelho, mas também o valor dos dados que estão nos aparelhos. Acho que é muito importante a gente ter essa funcionalidade, né? Sim, exatamente. Muito bom. E até falando um pouquinho mais sobre isso, né? Hoje, os equipamentos que estão em campo, eles são uma porta de entrada para os nossos sistemas, né? Tudo está conectado hoje. Então, aquele funcionário que está utilizando de forma indevida um equipamento lá na ponta, em outra cidade, ele pode fazer com que alguma coisa maliciosa ela entre dentro aí do sistema da empresa, colete dados, né? Sequestre dados, que a gente já viu muito isso. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de gerenciamento nos dispositivos. Até abrindo um parênteses aqui, eu participei recentemente de um evento com uma jurista e ela comenta que o fato de você ter algo gerenciando o seu aparelho já mitiga teu risco com o LGPD, porque se você for denunciado e for provado que você não está fazendo nada no aparelho, a chance de você ser punido é muito maior. Mas se você provar que você está fazendo, que você tem uma solução para fazer a gestão desse aparelho, talvez a justiça entenda que você está tentando e pode minimizar aí o teu risco aí de uma autuação, né? Sim. Muito bom. Igor, fala um pouquinho então a gente falou um pouco da GeoFence, fala um pouquinho do TimeFence, que essa é uma funcionalidade muito, muito interessante, e a gente, aí ele tem uma expansão de funcionalidade, não só na parte operacional, mas na parte de RH. Eu acho que tem algumas coisas bacanas aí para falar um pouquinho de TimeFence. Explica para a gente um pouquinho a funcionalidade de TimeFence. A TimeFence, falando um pouco tecnicamente, né, ela é o bloqueio por tempo. Então, eu vou definir que um dispositivo ele vai funcionar em horários específicos. Por exemplo, eu posso pegar ali um smartphone e falar que ele vai funcionar das 8 horas da manhã até as 18 horas. Posso pegar um notebook também, fazer exatamente essa mesma configuração, tá? E eu consigo restringir a utilização de aplicações fora do horário de trabalho. Então, assim, eu posso bloquear totalmente o dispositivo para que a pessoa não consiga utilizar absolutamente nada, ou eu posso bloquear aplicações de trabalho, como, por exemplo, o WhatsApp Business, ou algum aplicativo onde ele precisa colocar pedidos ali dentro, por exemplo, né? Então, eu consigo ter esses bloqueios individuais por aplicação, ou eu posso bloquear totalmente o dispositivo. E por que é muito interessante a TimeFence, né? Eu falo que a TimeFence, hoje, ela é essencial, né? Principalmente quando a gente fala de RH, né, para auxiliar o RH, principalmente com horas extras. Já houveram casos aí que a gente conseguiu auxiliar os clientes com um problema com hora extra, porque um funcionário mal intencionado entrou com um processo contra a empresa falando que ele utilizava o celular dele fora do horário de expediente o tempo todo. E tinha todas as configurações de TimeFence, todo o histórico que aquele equipamento entrava em modo de bloqueio depois do horário de trabalho. E, inclusive, esse cliente ele fez uma configuração extremamente específica. O usuário entrava para trabalho às 8 horas da manhã, então começava ali a jornada de trabalho dele, o equipamento começava a funcionar, ia até o meio-dia e parava. Então ele tinha uma janela do meio-dia até as 13h12 e retornava para o horário de trabalho. Então ele ficava travado no horário de almoço. Depois ele parava às 15h45 e retornava às 16 horas, que são 15 minutos de pausa, e finalizava o expediente dele às 18 horas. Então, esse usuário não conseguia fazer hora extra, não conseguia utilizar o dispositivo dele fora do horário de trabalho. Mesmo quando ele tentava, gerava um alerta que aquele equipamento estava bloqueado e que o usuário estava tentando utilizar o dispositivo.
Então tinha todo o histórico de que ele tentava usar, mas ele recebia a mensagem de volta falando que o equipamento estava bloqueado. Então isso auxilia muito, tanto ali no controle de custos, né, com horas extras indevidas, quanto também com esses funcionários mal intencionados, e entrar com um processo falando que fazia hora extra, que utilizava o dispositivo fora do horário de trabalho, você tem essa segurança de mostrar que não, isso não funcionava. Todos os equipamentos ficam bloqueados e principalmente o dele tinha os horários específicos para funcionamento. Então, uma segurança aí que a gente consegue fornecer com a TimeFence. A gente teve alguns cases, Igor, só compartilhando com você também, que além dessa parte de RH, acho que 2 pontos importantes. Primeiro é um pouquinho de bem-estar do colaborador. Você garantir que aquele colaborador ele vai se desligar da empresa, quando é possível, claro, às 18 horas. Então, a gente já teve cliente que, a partir das 18 horas, ele trava o celular do colaborador para evitar não só esse lado de um problema trabalhista, mas também para forçá-lo, vamos dizer assim, a descansar, né? A empresa, ela busca muito o bem-estar do colaborador, então ela quer que a partir daquele determinado horário, claro, dentro do possível, né? Mas quando é possível mesmo, que a pessoa vá descansar, vá fazer outra coisa e se desligue da empresa. Então, essa é uma funcionalidade que a gente já ouviu de clientes demandando da gente. E também a parte do ciclo de vida do aparelho, né, que é importante. Como a gente disse, o aparelho hoje tem um custo alto. A empresa precisa usar muito bem esse aparelho, porque lá no passado, como existia comodato, era mais simples. O aparelho estragava, você trocava o aparelho. Hoje não. Hoje você tem que comprar um aparelho novo. E isso é um custo relativamente alto. Se a gente pegar aí um custo de R$ 2.000 cada aparelho, você pega um cliente que tem aí 500 aparelhos na rua, é uma grana que você gasta. Um milhãozinho de reais aí que você gasta de aparelho. E a partir do momento que você restringe, por exemplo, o horário de funcionamento, olha, aos finais de semana você não pode usar o aparelho, à noite você não utiliza o aparelho, você acaba aumentando a vida útil do aparelho, né? Você acaba tendo esse benefício, né? E a gente tem experiências o fato de você deixar, às vezes, o aparelho liberado, a pessoa acaba levando o aparelho, às vezes, para um bar, para uma festa, e aí a chance de quebrar o aparelho, a chance de ser roubado, isso vai ajudando a mitigar todos esses riscos, o TimeFence, ele ajuda bastante aí. Mas acho que esse ponto que você colocou, trabalhista, é muito importante, e hoje as grandes empresas têm que se preocuparem com isso, para evitar, né, que depois tenha problema trabalhista lá na frente. Muito bom, Igor. Você comentou também do Wi-Fi Fence, que é uma funcionalidade, um grande diferencial do mobile. Explica para a gente um pouco qual é a funcionalidade do Wi-Fi Fence. A Wi-Fi Fence, ela é um pouco diferente da Geofence, porque você consegue criar uma cerca menor. Então, por exemplo, eu tenho um prédio ali com vários andares, eu tenho um andar que tem só o financeiro, um andar só do RH, e cada um tem a sua própria rede. Então, eu posso colocar que o pessoal do financeiro vai funcionar só no financeiro. O pessoal do RH funciona só no RH. Então, ao contrário ali do caso da Geofence, onde eu vou ter só o círculo, né? Onde eu, indiferente à altura que aquele equipamento se encontra, num prédio, por exemplo, eu consigo ter essa diferenciação com a Wi-Fi Fence. Então, eu vou colocar quais são as redes que aquele equipamento vai funcionar, e se o usuário deixar o alcance dessa rede, ele fica bloqueado. Por que eu sempre cito o financeiro como um exemplo aí de uma rede específica, né? Porque o financeiro, ele tem as particularidades de acesso bancário, aplicações que precisam ser utilizadas em rede controlada. Então, você consegue colocar os equipamentos para funcionar apenas na rede que você consegue controlar. Então, você tem a rede gerenciada com os firewalls específicos ali, né, com os bloqueios específicos. Então, o equipamento só funciona naquela rede. Se o usuário deixa aquela rede, ele fica bloqueado. Mas não só isso. Uma sala, né, que eu tenho ali na empresa, que eu quero que o equipamento só funcione dentro dela, ou um centro de distribuição que é muito grande, ele tem diversas redes ali diferentes, né? Então, cada equipamento funciona no seu setor.
Então, por isso que é bastante interessante a utilização da Wi-Fi Fence também. E só o Ormobo que fornece isso, que eu tenho conhecimento, né? Só o Ormobo que fornece esse diferencial de utilizar uma rede Wi-Fi para criar bloqueios. E a gente ainda pode trabalhar com o firewall das aplicações na Ormobo. Então, você consegue definir que aplicações específicas vão funcionar apenas conectado ou nos dados móveis ou na rede Wi-Fi. Então, você consegue proteger totalmente a utilização das suas redes com os dispositivos. Essa é uma funcionalidade bem interessante. Você comentou de alguns cases, eu já vi alguns cases de, por exemplo, ele entrando numa determinada região, numa sala, então, é o que você comentou, evitar que qualquer aparelho conecte àquela rede, que você falou um pouquinho lá atrás, muitas pessoas não têm noção, mas hoje o smartphone é uma porta de entrada para um ataque. E muitas vezes você não tem noção do que está dentro do seu aparelho, e você conecta numa rede dessa, você pode, através de uma rede dessa, danificar, atacar a empresa, alguma coisa assim. Então, é importante ter esse controle, até para evitar que consiga entrar na rede, consiga fazer alguma coisa, puxar alguma informação, depois voltando um pouquinho para LGPD, importante a gente ter esse controle. Não, muito bom, Igor, acho que ficou bem claro para a gente as diferenças aí do GeoFence, do TimeFence, do Wi-Fi Fence. Acho que são funcionalidades importantes. Igor, uma pergunta. Hoje essas funcionalidades elas funcionam tanto para smartphones, dispositivos móveis, como para notebooks também? Elas já estão na versão versão Windows? Já estão. A gente já tem para Esse Windows, Linux, a gente já consegue ter essas funcionalidades também. Muito bom. Então, TimeFence, a gente consegue, então, controlar não só os smartphones, o desktop também, para deixar o pessoal, a partir de um determinado horário, desligar. Exato. Muito bom, Igor. Show de bola. Acho que ficou bem claro para a gente essas diferenças, alguns cases. Então, pessoal, nosso objetivo aqui era passar um pouco dessas funcionalidades, explicar alguns cases. Claro que tem vários cases aí que a gente poderia ficar aqui um bom tempo comentando. Importante que a Spring, como uma consultoria de MDM, o nosso papel é entender o cliente, quais são as dores que ele tem, o que ele precisa, e aí conversar com o Ormobo e ver com as funcionalidades como a gente pode atender essas demandas. Como eu comentei, nós já tivemos clientes que quis usar o TimeFence por uma questão mais de LGPD. Teve gente que por causa do RH, então a gente entende a necessidade e a dor do cliente para a gente ver como a gente atende com as funcionalidades. Como eu disse, são mais de 120, né? O Igor hoje já deve ter mais, né, Igor? Hoje já deve ter... São muito mais. São muito mais. Uma ação aí de 120 funcionalidades. Lembrando que o Ormobo tem aí versões diferentes. Então, tem a versão Fit, que é uma versão mais básica, tem a versão Pro e tem a versão Advanced. A gente pode atender o cliente aí com as funcionalidades aí, atender as dores do cliente. Igor, muito obrigado. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com nossos amigos aqui nesse webinar? Não, só agradecer mesmo o convite aí, Furlan. Mais uma vez a gente está junto aí para fazer mais um webinar, né? Espero participar de mais alguns com vocês. E também estender um convite, principalmente para aqueles que já são clientes Spring, mas que ainda não experimentaram o Ormobo, para que venham experimentar, para a gente junto aí conseguir desenvolver melhor o trabalho de vocês, né? A gente consegue junto dar uma consultoria para ver o que nós podemos inserir de bloqueios, monitoramentos e também gestão dos seus ativos, ou apenas aquele caso, né, onde eu só quero controlar os meus dispositivos, só quero ter um inventário, não preciso de nenhum tipo de bloqueio. A gente consegue aí nas nossas versões mais básicas também dar esse apoio de inventário, porque muitas vezes, né, a pessoa ela não tem ali um controle, tá numa planilha de Excel ou num caderno onde estão os equipamentos, não sabe como que está o inventário, então a gente consegue dar esse apoio. Certo? Show. Muito obrigado, Igor. Também reforçando isso, Igor, é importante falar que a Spring ela tem esse papel de entender a necessidade do cliente, de definir aí a melhor versão, de fazer a implantação, fornecer a licença e também fazer a gestão do projeto, fazer a sustentação do projeto. A gente tem uma equipe especializada para fazer
essa sustentação. Hoje a gente já passa mais de 50 mil licenças com a Urmobo de MDM que a gente gerencia, né? Acho que a gente tem bastante experiência, bastante cases para compartilhar com os nossos clientes. E um ponto importante também, que deixar aqui também o convite, a Urmobo ela nos proporciona a possibilidade de, se tiver necessidade, fazer um POC, para que o cliente possa conhecer o produto, possa testar o produto. Então, a gente tem uma modalidade de POC, onde o cliente pode utilizar. E reforçar que nós não estamos falando só de smartphones, nós estamos falando de desktop, plataforma Windows, plataforma iOS, não só Android. Falamos um pouco de Linux, né? De Linux a gente também faz a gestão. Então, tem aí uma gama enorme de dispositivo que a gente pode gerenciar, ok? Gente, muito obrigado. Esse foi mais um webinar Spring, com a participação especial aí do Igor, da Urmobo. Igor, muito obrigado pelo apoio, pela parceria aí. E a nossa ideia é a gente continuar com esses webinars, passando por algumas funcionalidades. Esse específico a gente está falando de MDM, mas a gente vai falar também outros de gestão de telecom, que é a parte de redução de custo, de otimização de custo, de controle de inventário, mais voltado para recursos de telecom e TI. Falar um pouquinho também de gestão de facility, que é a gestão de contas de água, energia, IPTU. A ideia nossa é fazer aí outros webinars apresentando as soluções da Spring e como a gente pode, principalmente, ajudar nossos clientes, reduzir custos dos nossos clientes, otimizar custos, aumentar a produtividade. Esse é o nosso grande objetivo, ok? Muito obrigado e até a próxima aí. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais.